Opa, eu sou Najartan e hoje eu vou falar de um livro que no instante lhe causa comoção e no instante seguinte lhe dá náuseas. Esse livro é As Aventuras de Pi, de Ian Martel. Imagine um garoto indiano que vive na cidade de Pondicherry, lá na Índia. Seu nome é Piscine Molitor Patel e seus pais têm um zoológico. Piscine significa mesmo piscina e é por causa disso que Piscine Molitor Patel sofre bullying na escola. Porém, ele resolve esse problema assumindo o nome da letra grega Pi. Mas Pi não é um garoto qualquer. Além de ter uma família que tem um zoológico, Pi acaba conhecendo um padre em uma igreja católica e ele passa a ser cristão também. Pi já é hindu e passa a ser cristão também. Depois do tempo, ele acaba conhecendo também um muçulmano que pratica o islamismo. E conhecendo esse cidadão, ele gosta também da religião e passa a praticar também o islamismo. Então, Pi é uma das poucas pessoas no mundo, que eu diria, que tem 3 religiões ao mesmo tempo. Ele é hindu, ele é cristão e ele é muçulmano, tudo de uma vez só. Porém, seu pai, desgostoso com a vida política em seu país, resolve abandonar a Índia e ter uma nova vida no Canadá. Ele vende os animais para outros zoológicos ao redor do mundo e compra uma passagem para ele e sua família em um cargueiro. Nesse cargueiro, além da sua própria família, ele vai levar também alguns animais que ele vai entregar para o zoológico lá no outro lado do mundo. E é aí que acontece a tragédia. Em meio a uma tempestade, o cargueiro afunda e Pi é jogado por marinheiros em um bote salva-vida e salvam-se apenas Pi, uma zebra, um orangotango, uma hiena malhada e um tigre de bengala de mais de 200 quilos chamado Richard Parker. E é com esses bichos que Pi vai ter que sobreviver no meio do oceano sem ninguém à vista. Esses, senhores e senhoras, é As Aventuras de Pi, de Ian Martel. Eu acho que todo mundo já conhece As Aventuras de Pi, afinal ele tem um filme, né? Um filme que fez muito sucesso. Aliás, essa capa aqui, ela vem do filme. O livro original tem uma capa um pouco mais simples, um pouco mais comum para livros mesmo. Enfim, o filme é muito bom e eu tinha muita vontade de ler o livro também. E sinceramente foi uma decisão muito boa. No início do ano, aliás, eu tenho que fazer logo aqui um disclaimer. No início do ano eu falei que esse livro era um livro de fantasia, porque eu tinha na minha lembrança alguma coisa a ver com isso, mas eu me enganei. Esse livro não é de fantasia, esse é um livro mais puxado para ficção científica. Mas isso não altera o teor da história, né? A qualidade da história. É uma história muito boa mesmo e provavelmente, pode ser que não, mas provavelmente esse livro vai ficar no meu top 3 melhores livros desse ano, de tão bom que eu achei ele. E uma outra coisa que é muito boa mesmo desse livro é a tradução que foi feita da história original. A tradução, aliás, foi feita pela Maria Helena. Dona Maria Helena, a senhora está de parabéns. Pense num livro bem traduzido. E eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo aqui falando de 1984, de George Orwell. E nesse livro ele fala da importância de você dominar um vocabulário extenso, para que você tenha a capacidade de expressar suas ideias com maior amplitude, com maior domínio. E esse livro aqui é excelente para quem quer fazer isso, para quem quer aumentar o seu vocabulário. Porque é uma verdadeira monção de novas palavras que você não costuma ver ou ouvir no seu dia a dia. E o que eu recomendo é que você faça o seguinte: você, quando for ler esse livro aqui, você pegue um caderno e comece a anotar as palavras novas que você vai ouvindo. Que você vai, né, lendo. Aliás, deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu fiz. Olha só isso aqui. Isso aqui são anotações de palavras e os seus usos que eu fui encontrando no livro. No Kindle a gente tem aqui a vantagem, isso pode ser o Kindle, mas pode ser outro leitor de livros digitais qualquer, que você clica na palavra e abre o dicionário e você já vê ali o que é que ela significa. E o que é que eu fazia? Eu anotava o significado da palavra e depois eu anotava o exemplo que tinha no livro, no caderno, para fixar o uso da palavra em uma situação real, né? Em uma situação
escrita mesmo. Então, se você quer enriquecer o seu vocabulário, essa é uma boa pedida. Leia As Aventuras de Pi e vá anotando as palavras e os seus usos em um caderno. Pode ser também no computador, mas eu recomendo mais em um caderno mesmo. Um outro aspecto bem curioso que esse livro tem é que ele consegue levar da comoção a náuseas de um instante para o outro, assim, muito rapidamente. Eu lembro que no início do livro, né, nós temos aqueles primeiros 30% do livro que é contando a vida pacata do Pi, né, do nosso personagem principal. E ali você tem até algumas situações que são até engraçadas, você tem uns risos espontâneos. E aí acontece o desastre e ele acaba se vendo um náufrago em alto mar, junto com esse mói de bicho. E o que acontece? Tem muitas situações que você fica realmente com dó, um sentimento de tristeza pelo personagem. E no instante seguinte você tem uma sensação, sei lá, de náusea, de repulsa pelas coisas que acontecem. Nós temos que lembrar que Pi é um náufrago e como um náufrago ele vai ter que fazer o que for necessário para sobreviver. No início mesmo ele tem uma cena que ele mata um peixe para ele comer, né? Ele é um vegetariano, mas ele se vê obrigado a ter que matar um peixe para ele se alimentar e para alimentar também a Richard Parker, que é o tigre de 200 quilos que está com ele nesse botezinho salva-vidas. E para nós isso não é muita coisa, afinal é um peixe, né? Nós estamos muito acostumados a matar esse tipo de animal, ou esses tipos de animais comuns pra gente, né? Por exemplo, matar um peixe, eu acho que ninguém vai reclamar disso. Fosse para matar uma galinha, ninguém também ia reclamar disso. Matar uma vaca, sabe? Esses animais meio que domésticos que a gente já produz para alimentação, esse tipo de coisa não nos incomoda, porque a gente já sabe que eles foram feitos para isso. Mas chega uma hora que ele mata uma tartaruga, e quando isso acontece, a maneira como acontece e a maneira como a tartaruga morre é uma coisa muito meio, sabe, é meio desesperadora, sei lá, uma coisa que dá uma certa náusea, uma repulsa pela coisa. E esses momentos, pelo menos assim, mais extremos, acontecem uma meia dúzia de vezes durante o livro inteiro. É um bom tanto para um livro você sentir esse sentimento, sabe, um sentimento de verdade mesmo, um sentimento de repulsa, enfim, em um livro de apenas 300 e poucas páginas. É um feito interessante. Claro que não só de náuseas vive o livro. Como eu tinha dito no início, o livro ele é cheio de sensações que você vai ter. Você vai se sentir alegre, você vai rir às vezes, você vai sentir pena às vezes, você vai sentir alívio quando ele consegue realizar as coisas que ele precisa fazer, né? Quando ele escapa, finalmente, quando acaba a coisa, você sente aquela sensação de alívio. E você também sente uma sensação de tristeza, porque como acaba a coisa lhe dá essa sensação. Aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu terminei de ler esse livro aqui, porque isso nunca tinha me ocorrido antes, nunca tinha me acontecido antes. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei com uma pulgazinha, sabe, atrás da orelha, pensando: será que essa história é baseada em fatos reais? Que ela tem algum teor de realidade nela? Porque eu fiquei bem impressionado com a história em si. E aí eu fui pesquisar, né? Fui lá no senhor Google, digitei lá as informações e não existe um pingo de realidade nessa história. E eu posso estar estragando um pouquinho a sua sensação ao ler o livro, mas é bem provável que quando você lê, você sinta essa realidade no livro. Você fica bem preso. Mas você pode até pensar: mas que história com um tigre, um mói de bicho e um bote salva-vidas pode parecer real? Parece, principalmente no finalzinho, ele conta uma segunda versão de como teria sido essa tragédia. E isso é o que lhe dá essa sensação de que a história pode ser realmente verdade. E como ele encerra a história, o final desse livro é muito bom. Como ele encerra essa história é o que me causou essa sensação de dúvida, de saber se era realmente verdade ou não. Infelizmente não é. Infelizmente
Felizmente, né? Realmente eu prefiro que isso não aconteça com ninguém, apesar de já ter havido vários casos de náufragos que sobreviveram durante um bom tempo no mar. Mas eu realmente prefiro que não exista. Mas a gente fica um tanto decepcionado em saber, e ao mesmo tempo você fica feliz em saber que essa história não é baseada em fatos reais, porque você entrou naquele mundinho, você foi convencido de que aquele mundinho de fantasia era de verdade. E isso é um mérito que pouquíssimos livros podem ostentar. Outra coisa bem curiosa é que a ideia desse livro, a semente que deu origem a esse livro, nasceu de um livro brasileiro chamado Max e os Felinos, de um autor brasileiro chamado Moacir Ciliar. Já que eu falei essas duas curiosidades que eu acabei descobrindo quando eu estava pesquisando sobre o livro, vou aproveitar e falar também de coisas interessantes que eu achei do livro aqui. Eu fiz uma listinha de algumas coisas, vamos lá. A primeira coisa, As Aventuras de Pi tem o nome original de Life of Pi, e que foi traduzido para A Vida de Pi no português de Portugal. O nosso nome, As Aventuras de Pi, apesar de não ser um nome ruim, é até um nome interessante, mas sinceramente eu não achei que ele case muito bem com a história. A Vida de Pi, Life of Pi, ele realmente casa melhor com a história. E isso você só vai entender quando você ler o livro. Aí você pode concordar ou não, mas a minha opinião é essa. No livro tem um capítulo especial que é só ensinando a como domar um tigre. Eu achei bastante curioso isso, porque essa informação ela é embasada em conhecimentos reais. Então você pode utilizar essa informação na sua vida real. Para domar um tigre? Não, mas por exemplo, você tem um cachorro e você quer educá-lo um pouco melhor, você pode utilizar essa informação. Além disso, o livro é repleto de informações que podem ser utilizadas em uma situação real na vida, no caso de um náufrago, né? Então, se um dia você, sei lá, for viajar de navio, certifique-se de levar o seu tigre junto. Outro ponto interessante que eu achei no livro é a biologia. Ele usa informações, realmente ele deve ter feito um estudo bastante amplo para falar tanta coisa interessante. Lembra que eu falei que por causa do meu conhecimento de biologia eu não gostei tanto assim de Jurassic Park no último vídeo que eu gravei aqui no canal? Esse aqui é justamente o contrário. Talvez pelo meu conhecimento de biologia eu tenha gostado mais ainda desse livro, porque ele fala muita coisa interessante sobre animais, alguns animais que eu nem conhecia, sobre o comportamento desses animais e como eles vivem na natureza e como eles vivem nos zoológicos. Então você vai acabar aprendendo biologia mesmo sem querer, assim, naturalmente. É uma forma de ensinar biologia bem interessante. Outra curiosidade que eu imagino que todo mundo saiba é que o personagem principal ele sobrevive desde o início. Ele abre o livro dizendo que ele sobreviveu. Esse detalhezinho poderia ter levado a um final muito sem graça no livro, mas não, ele conseguiu, pelo menos a mim, me prender a cada linha até o final do livro, mesmo já sabendo como ia terminar. Eu sabia como ia terminar, mas eu não sabia como ele ia chegar até o final. Então ele conseguiu me prender até lá. Então esse é outro mérito que poucos livros podem ostentar. Um outro capítulo bem interessante que eu achei nesse livro é que no capítulo 80 e alguma coisa ele descreve uma outra tempestade por qual ele e o Richard Park passam, né? E essa tempestade ela é diferente da primeira, é uma tempestade de raios. E nesse capítulo há a descrição de uma cena que é uma das cenas mais espetaculares que tem no livro. E essa ceninha específica ela não entrou no filme. E ainda bem, porque eu duvido muito que eles conseguissem fazer uma cena tão espetacular quanto foi na minha mente. Um último detalhezinho aqui que eu anotei que eu achei interessante no livro é que ele faz uma defesa dos zoológicos. Todo ambientalista, inclusive eu, não é muito chegado lá em zoológicos por uma série de razões. Se você quer saber mais por quê, basta você dar uma pesquisada aí no Google, problemas com zoológicos ou coisas do tipo. Eu e tantos outros nós não somos muito chegados nessa história de ter animais aprisionados em zoológicos simplesmente para a gente ir lá admirar eles. Enfim, em todo caso, o autor ele já começa dizendo, ó, ele não quer defender os zoológicos, mas os zoológicos têm os seus próprios méritos. E ele enumera uma série
de vantagens que os animais têm em viver em um zoológico. Não me convenceu, mas eu tenho certeza que muita gente virou um defensor de zoológico depois que leu As Aventuras de Pi. E ele não é radical nesse ponto, ele dá os seus argumentos lógicos, argumentos bem fundamentados. Então quando você leu, talvez há uma chance que você também virá um defensor do zoológico. Ele não conseguiu fazer isso comigo, mas eu tenho certeza que muita gente virou defensor de zoológico por causa desse livro. Bem, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui, mas antes de terminar eu quero fazer um convite para você. Eu escrevi um artigo de mais de 2.000 palavras sobre As Aventuras de Pi. Tá lá no meu site, najartahan.com, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você puder dar uma passadinha lá e ler o artigo, eu explico bem melhor alguns pontos que eu falei aqui no vídeo, e tem alguns outros pontos que eu não falei no vídeo que estão nesse artigo. Então o artigo é um conjunto mais completo do que você está vendo aqui. Se você puder, se você gostar de ler um pouquinho também, eu imagino que quem está vendo esse vídeo gosta de ler, então tem um link aqui na descrição e eu devo colocar também ele fixado no primeiro comentário desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo domingo às 8 horas da manhã. Tchau!